Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Fares, sou um homem de 41 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. E como eu prometi para vocês na aula passada, hoje nós vamos continuar a saga de radioatividade. Aquele assunto que é muito importante, ó. Você já está vendo aí na tua tela o tema rolando. Vamos falar especificamente sobre armas nucleares, fissão, fusão nuclear, bomba atômica, reatores nucleares. É um tema muito interessante, beleza, galera? Ó, incluindo esses tópicos relacionados a tempo de meia-vida, tudo isso aí a gente vai abordar na aula de hoje. E para começarmos bem o nosso processo pedagógico, vou chamar meu querido amigo do coração, Caio, já vai começar a aula com uma pergunta. Manda sua pergunta aí, Caio. Professor Diego, gostaria de começar a aula fazendo uma pergunta. Hoje eu estou aqui em Chernobyl e gostaria de saber por quanto tempo essa cidade ficará inabitável. Ô, meu amigo Caio, você é um aluno internacional, você está em Chernobyl, Caio? Olha, eu vou te contar, Caio, que meu sonho era poder gravar uma videoaula daí, mas quem sabe um dia, né? Mas ó, já que você está em Chernobyl, Caio, vou falar para você. A cidade de Chernobyl vai ficar inabitável por muito tempo. Para ser mais específico, a gente pode dizer para sempre. Por quê? Porque muitos isótopos que contaminaram aquele local na época do acidente, 1986, eles têm um tempo de meia-vida muito longo. E eles vão permanecer no meio ambiente por muito tempo. Peraí, você ouviu a palavra que eu falei? Tempo de meia-vida. É exatamente o tema da nossa aula de hoje. Ó. Olha o que é tempo de meia-vida chegando aí na sua tela. O tempo de meia-vida ele é também chamado período de semidesintegração. Mas cá entre nós, a prova da UEA vai chamar de tempo de meia-vida, tá? Ela pode ser representada pela letra P, por exemplo. É o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa se reduza à metade. Então imagina, por exemplo, que eu estou com uma amostra aqui de urânio na minha mão. Não estou não, tá gente? Pelo amor de Deus, é perigoso. Mas aí, quanto tempo vai levar para essa amostra ir decaindo e emitindo radiação e cair à metade? É o tempo de meia-vida, tá? É um período que leva para essa quantidade, devido à desintegração, cair à metade. Uma coisa que é importante você saber é que o tempo de meia-vida ele depende de cada isótopo. Tem elementos que têm tempo de meia-vida da ordem de segundos, tem elementos que têm tempo de meia-vida de milhares de anos, tem elementos que têm tempo de meia-vida de milhões de anos. É verdade. Então isso varia de elemento para elemento. Você está vendo aí a fórmula matemática que a gente costuma utilizar nas questões de meia-vida. MI sobre MF igual a 2 elevado a x. O que é o MI? É a massa ou atividade radioativa inicial. O MF, massa final ou atividade radioativa final, e o X que você está vendo na fórmula é o número de meias-vidas, é quantas reduções que essa massa inicial ela teve caindo pela metade, é o número de meias-vidas. Vou te dar um exemplo para a gente não ficar divagando muito. Ó. Você está vendo aí embaixo o exemplo. Temos 8 gramas de uma amostra radioativa. Sabendo-se que a meia-vida vale 15 horas, quanto tempo leva para essa massa final ficar 0,25? A primeira coisa que você tem que prestar atenção, qual é a massa inicial? Vou mostrar para você aqui a resolução. A massa inicial não são 8 gramas? Cada vez que se passam 15 horas, que é o tempo de meia-vida, essa massa cai à metade. Então olha comigo aqui na tela, eu vou chegar aqui na tela. Você está vendo que a massa inicial são 8 gramas. Para reduzir para 4, leva 15 horas. Aí de 4 para chegar em 2, mais 15 horas. Ó. Cada intervalinho desse aqui são 15 horas. Então, 8 para 4, 15 horas. 4 para 2, mais 15 horas. 8 para 1, mais 15 horas. 1 para 0,5, mais 15 horas. E 0,5 para 0,25, mais 15 horas. Se você perceber aqui, foram ao todo 5 meias-vidas. Ó, 5, tá vendo aqui o 5? Cada meia-vida são 15 horas. Quanto é que é 15 vezes 5? 75 horas. Essa seria a resposta. Professor, mas eu vi que essa resolução o senhor fez sem fórmula nenhuma. Como que ficaria a resolução desse problema com a fórmula? Bora voltar aqui para a tela? Vou te mostrar como que ficaria a resolução dele com a fórmula. Se você quiser fazer com a fórmula, ficaria assim, ó. MI sobre MF, isso aqui é igual a 2 elevado a x, não é isso? Qual que é a massa inicial, galera? A massa inicial são 8 gramas, então você vai substituir aqui 8. A massa final é 0,25,
Só te lembra uma coisa para facilitar a matemática aqui, ó. 0,25 é a mesma coisa que 1/4, beleza? Então vou colocar 1/4 aqui. Isso aqui é igual a 2 elevado a x. Bom, 8 dividido por 1/4 é a mesma coisa que 8 vezes 4. Isso aqui é igual a 2 elevado a x. Você concorda comigo que 8 vezes 4 é 32? 32 é igual a 2 elevado a x. Qual é o expoente que você eleva a base 2 para dar 32? Obviamente, esse x vale 5, ó. Agora, esse 5, galera, não é a resposta da questão. Esse 5 da minha resolução é o número de meias-vidas. Da feita que você achou esse 5, você tem que multiplicar ele por quanto? Por 15 horas, né? Que é o tempo de meia-vida. São 5 meias-vidas, cada meia-vida são 15 horas. 5 vezes 15 vai dar o 75 do mesmo jeito. Quando que eu recomendo a resolução com a fórmula? Quando a diferença entre as massas for muito grande, tá? Se a massa inicial e a massa final tiverem uma distância muito grande, é melhor você ir pela fórmula. Caso contrário, esperando prova da UEA ali uma questãozinha um pouco mais básica, se você fizer só dividindo por 2, vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Bom, a gente precisa falar, galera, sobre as aplicações da radioatividade. A principal delas é a fissão nuclear. Quando você ouve falar em radiação, a primeira coisa que você pensa é Chernobyl, não é? O Caio estava passeando em Chernobyl, mano. Até o Caio vai para Chernobyl. Você viu lá o Caio na cidade de Chernobyl, né? Cidade de Chernobyl, galera, aconteceu aquele acidente em um reator nuclear. Os reatores nucleares, eles têm como base a fissão nuclear. E o que é a fissão nuclear? É a quebra do núcleo do átomo em núcleos menores, liberando muita energia, o processo de fissão. Não esqueça que a fissão ela ocorre em particular com o isótopo do urânio, que é o 235. E lembra desse número de massa que é importante, beleza? O urânio é bombardeado por um nêutron, vai se transformar em bário criptônio e a liberação de mais nêutrons aí que vão desencadear a reação em cadeia do processo, beleza? Acontece também que existe a fusão nuclear. A fusão é o contrário da fissão, galera. Quando a gente pensa nos reatores nucleares e nas bombas atômicas, é fissão. Quando a gente falar de fusão nuclear, você tem que lembrar do Sol, das estrelas. Nas estrelas, as temperaturas são tão altas que permitem com que núcleos menores se juntem, formando núcleos maiores, daí o nome fusão. Fusão vem de junção de núcleos. É a junção de núcleos atômicos menores produzindo um núcleo maior, liberando uma quantidade de energia muito grande. Energia essa até maior que a fusão, tá, galera? Até maior que a fissão. Quando a gente fala em fusão, lembrem-se do hidrogênio virando hélio, tá bom? Hidrogênio, quando vira hélio, você tem um núcleo mais leve virando um núcleo mais pesado. O processo, sem dúvida, é uma fusão nuclear, beleza? Começo aqui, galera, já trazendo uma questão aqui, vocês sabem que aqui não tem enrolação, é direto ao ponto, vamos ver como que isso cai na UEA. O UEA 61/2024 fala assim, o esquema representa o processo de formação de elementos químicos nas estrelas. Você está vendo que tem hidrogênio virando hélio, só que ocorreu a liberação de uma partícula X. Quem é essa partícula X, galera? Vamos lá. Você vai somar a massa desse hidrogênio com a massa desse hidrogênio, está dando quanto? 5, não é? Se a massa do hélio aqui à direita é 4, é porque a massa da partícula X é 1. A gente viu isso na aula passada. Olha a soma das cargas aqui do lado esquerdo. 1 mais 1 é 2. Se a carga do hélio aqui do lado direito já é 2, a carga do X é 0. Qual é a partícula que tem massa 1 e carga 0? A gente viu isso na aula passada, lembram? É um nêutron, meu querido. Esse processo é um processo de fusão nuclear e nêutron. Fusão nuclear e nêutron, a gente está falando aí, claro, da letra B de bola, combinado? Olha essa questão aí, galera, de 2015 do CIS2. Diz assim, centrais nucleares como as de Angra, dos Reis, geram energia elétrica a partir do quê? Galera, reatores nucleares, eu acabei de falar para você. Ele usa fusão? Não, professor. Ele usa fissão nuclear, quebra do núcleo. Não tem nada a ver com combustão do urânio, não é uma combustão como está falando, é a letra B, tá, gente? A letra E fala também combustão. Fissão e não é do hidrogênio, tá, gente? É do urânio 235. Lembra desse número de massa que eu te falei. Por isso que o gabarito aí dessa questão, claro, alternativa correta na letra A. Olha essa terceira questão bem boa, por sinal, que eu trouxe para vocês. Essa é do macro de 2024. O radioisótopo Tálio-201 é usado como contraste injetável em exames de imagem que avaliam o fluxo sanguíneo e a função cardíaca. O gráfico representa a curva de decaimento radioativo desse radioisótopo. Galera, olha bem para essa curva. Você está vendo dois pontos importantes nessa curva, eu vou chegar aqui na tela, tá bom? Você consegue ver aqui, ó,
a quantidade, né? Aqui a gente tem o tempo, que são 146 horas, para chegar a 25%. Professor, esse gráfico para ver a meia-vida, não daria logo para eu ver aqui os 50%, porque é o tempo de meia-vida? Só que reparem que 50% nesse gráfico da UEA, a gente não está bem milimetrado, aí você teria que ir no chute. Como eu não quero que você chute a questão, o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui de 100 para chegar em 25, se passaram 146 horas. Aí olha como é que eu vou desenrolar aqui, ó. A quantidade inicial era 100%. Se passou uma primeira meia-vida, que eu vou chamar meia-vida de P, isso aqui vai cair para quanto? Para 50%. Se passou outra meia-vida, que eu vou chamar de P, isso aqui caiu para 25%. Opa, peraí. Então, galera, de 100 para chegar em 25%, houveram 2 meias-vidas. Aí olha a regra de 3 que você vai fazer aqui, ó. 2 meias-vidas aconteceram em 146 horas. Uma meia-vida vai demorar quantas horas para acontecer? Ora, isso aqui é 146 dividido por 2. 146 dividido por 2 vai dar quanto? Ó? 73 horas. E isso aqui seria o tempo de meia-vida desse nosso amigo aí, ó. E você está vendo que isso aparece aonde? Ó? A meia-vida aparece na letra A. É exatamente como o cálculo revelou, por isso que o nosso gabarito aí seria a letra A, combinado? Olha essa última questão que eu trouxe para vocês aqui, galera, também do macro da prova de 2023. Fontes do radioisótopo iodo 131 são empregadas em tratamentos de câncer de tireoide. Esse radioisótopo emite partículas beta que impedem o crescimento tumoral. A curva de decaimento de uma fonte de iodo 131 é representada no gráfico. A atividade inicial é 500 megabecquerel. Galera, isso aqui parece com o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Vamos voltar aqui para a tela para eu explicar para vocês aqui. Ó. 500, vamos lá. Se você começa com 500 da primeira meia-vida, isso aqui vai cair para 250. 250 da segunda meia-vida, isso aqui caiu para 125. 125 deu mais uma meia-vida, isso aqui vai cair para 62,5. Então, reparem que para sair de 500 e chegar em 62,5, houveram 3 meias-vidas. E isso levou, olha aqui, 24 dias. Se 3 meias-vidas levaram 24 dias, uma meia-vida vai levar quantos dias? 24 dividido por 3. 8 vezes 3, 24. 8 horas não, né? 8 dias, beleza? 8 dias é o tempo de meia-vida aí desse nosso amiguinho. Por isso que o gabarito dessa questão, ele vai perguntar justamente o tempo de meia-vida do iodo, são 8 dias. Daí a alternativa correta na letra B. Repare bem, meu querido aluno, que essa questão de meia-vida, você tem a liberdade de fazer com fórmula ou como eu fiz aqui essas questões da UEA, tranquilamente, pegando a massa, dividindo por 2. E o melhor de tudo, galera, a prova da UEA nesse quesito ela é muito previsível. Então repitam bastante as questões, façam muito as provas dos anos anteriores, que eu tenho certeza que esse vai ser o ano que você vai estar na UEA, beleza? Na nossa aula de hoje, nós vimos então esses conceitos de fissão, fusão nuclear e muitas outras coisas referentes ao tema radioatividade, assunto muito importante, claro, para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, meu querido aluno, desejando que você esteja super bem e, claro, vou esperar vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá, gente! Valeu!